de Lídia Brito aqui em Teresina, vamos a Brasília com Délio Rocha. Délio, boa tarde para você. Joelso Jordani, boa tarde para você, para o Elivaldo Barbosa e boa tarde a todos que nos acompanham no Piauí, pelo Jornal do Piauí. Olha, Joelso, ontem o governo lançou um novo programa aí que apresenta uma série de medidas para a área de segurança pública. Esse programa prevê o combate de crimes, principalmente de crimes considerados mais graves, como homicídios, feminicídios. Inicialmente, esse programa vai funcionar como um projeto piloto, né? Inicialmente serão contempladas 5 cidades, cada uma delas em uma região do país, e esse programa prevê a unificação das forças de segurança nacionais, né, estaduais e municipais. A ideia, portanto, é integrar a atuação das guardas municipais com as forças policiais estaduais e também, Joelso, com as forças federais. O governo federal, nessa fase aí, piloto, vai investir 20 milhões de reais em todas as 5 cidades, sendo 4 milhões em cada uma delas. No caso do Nordeste, será contemplada a cidade de Paulista, na região metropolitana de Recife, que tem cerca de 330 mil habitantes, e as outras 4 cidades são Cariacica, na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo, São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, Ananindeua, na região metropolitana de Belém, no Pará, e Goiânia, né, em Goiás, esta a única capital das 5 que serão contempladas por esse programa. E, Joel, caso esse programa, então, funcione, a ideia do governo federal depois é estender, então, esse projeto, esse programa para outras cidades do país, principalmente aquelas que aí têm altos índices de violência, de crimes violentos. Joelson. O presidente Jair Bolsonaro chega neste final de semana ao seu 8º mês de governo. Se por um lado o Palácio do Planalto fala em avanços, por outro, a oposição não poupa críticas à gestão Bolsonaro. O país continua em recessão econômica e essa recessão vai piorar, porque o governo enxuga tudo quanto é dinheiro das mãos do povo. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, só piora a vida das pessoas. Com menos recursos, a economia não gira e com isso a recessão amplia e aumenta. Com a crise internacional, não tendo mercado interno, nós não temos como responder. O que levou a Argentina a este caos de agora. O presidente Bolsonaro vai entrar na história como o melhor presidente da história do Brasil. Por que eu digo isso? Ele está aí no governo há 8 meses. Depois de quase 3 décadas aqui nessa casa, de um homem com exemplo de honestidade, de sinceridade, muitas vezes sozinho nessa casa, mas venceu, ou seja, as eleições foram resposta da necessidade, dos anseios do povo brasileiro que queriam uma mudança, e o presidente Bolsonaro tem sido corajoso, colocado reformas que nunca outros presidentes tiveram coragem, com medo da governabilidade, com medo de perder aqui no plenário da Câmara. Mas Rogério Corrêa enxerga um cenário negativo na economia, que, segundo ele, é de muita fragilidade no mercado interno. Não existe, como eu disse, aquecimento do mercado interno e, com isso, não existe programas sociais. Estão diminuindo as verbas para a Bolsa Família, as verbas no sistema educacional foram um corte de 7 bilhões, diminuindo as verbas da saúde. É um governo, nesse sentido, inoperante. Já o deputado do PSL prevê um horizonte de avanços no governo Bolsonaro. O Brasil vem avançando. Outra coisa, os corruptos estão sim com medo de tomar lá da cá, de fazer negociatas, eles estão com medo. O Brasil está avançando no rumo certo. Agora tem que lembrar que foram quase 13 anos, quase muito tempo, no total 2 décadas aí de governos quebrando o Brasil, governos de esquerda, e agora em 8 meses ele já está avançando bastante. Nas últimas 2 semanas, Jair Bolsonaro foi criticado por conta dos incêndios na Amazônia. Como resposta, o presidente assinou um decreto que proíbe queimadas no Brasil pelos próximos 60 dias.
Para a oposição, a medida veio tarde. Bolsonaro está com consciência pesada, porque ele próprio andou falando um monte de besteira. Disse que meio ambiente era coisa de vegano. Disse que o ICMBio não fazia nada em relação ao meio ambiente e que o IBAMA precisava ser esvaziado e não podia multar. Xingou os fiscais, incentivou o agronegócio a colocar fogo. Ele, depois que já passou a boiada, ele anuncia algo que infelizmente já é completamente tardio. Para o governista Heitor Freire, o decreto presidencial é uma resposta eficiente para se evitar novos incêndios florestais. Nós que somos aí do semiárido, do interior, e acontece a mesma coisa na Amazônia, no Acre, é que muitas vezes a palhoça, eles vão lá e queimam. E além disso, o que sobra ali da plantação, quando eles fazem essas queimadas, eles deixam serve de adubo para a próxima plantação, que no caso vem agora em outubro. Mas o presidente foi muito feliz, primeiro a sua resposta rápida e enviar a Força Aérea, os militares, mais de 40 mil militares foram para a Amazônia combater os fogos e agora com esse decreto proibindo essas queimadas, porque assim é uma forma de controlar o fogo em todo o Brasil. Joelson, a gente acompanhou aí a reportagem que mostra o olhar diferenciado da oposição e dos governistas em relação à gestão de Jair Bolsonaro. No Congresso, o PT e o PSL são os dois maiores partidos e personificam, respectivamente, a oposição e o governo. Joelson, agora nada divide mais oposição e governistas aqui no Congresso Nacional do que as propostas, os temas voltados para a área de segurança pública. E aqui a gente pode falar do pacote anticrime do juiz Sérgio Moro, aquela proposta de flexibilizar também o porte e a posse de arma, o excludente de ilicitude e eu até incluiria também a lei de abuso de autoridade. Em relação a esses temas, oposição e governo falam línguas completamente diferentes. E eu acompanho aqui as sessões dos plenários da Câmara, do Senado, nas comissões. Sempre que esses temas são discutidos, as discussões são muito acaloradas e aí, neste caso, nunca há consenso entre oposição e governo. Joelson.